Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Nós estamos aqui numa videoaula do nosso curso Alicerces Firmes. E hoje nós estaremos estudando junto a lição de número 23 do curso Alicerces Firmes e veremos aí como Deus salvou Israel diante do Mar Vermelho, diante da travessia do Mar Vermelho, e depois como Deus sustentou os israelitas no deserto. Nosso curso Alicerces Firmes, se você está chegando agora, é um curso que contém 50 aulas, 50 lições. Hoje nós estamos gravando a lição de número 23. Todas as segunda-feiras eu publico uma aula nova aqui nesse canal do YouTube. Então, se você está acompanhando o curso, se você não quer perder uma aula, se você quer também compartilhar essas aulas com outras pessoas, eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, Clique aí em inscrever-se, no botão inscrever-se que tem aí embaixo do vídeo. E depois você clica também no sininho de notificações para ativar as notificações, ou seja, toda vez que eu postar, toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, você será avisado, Então, eu também aviso aí aos conhecidos, da minha lista do WhatsApp, o pessoal que tem o meu perfil cadastrado no Facebook, eu sempre aviso por lá e jogo o link aqui do YouTube sobre as aulas novas, Mas se você não tem meu contato do Face e nem o meu WhatsApp, então é legal que você se inscreva no canal. E outra coisa, quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais esses vídeos têm a chance de serem divulgados pelo próprio YouTube, Porque quanto mais pessoas deixarem o like, quanto mais pessoas compartilharem, quanto mais pessoas fizerem alguma pergunta aí na parte de baixo aí do vídeo, algum comentário no vídeo, o YouTube considera que o vídeo é mais relevante e ele aparece em primeiros lugares nas pesquisas. Então, o nosso objetivo aqui desse canal, qual que é? É arrecadar algum tipo de fundo? É arrecadar algum tipo de dinheiro? Não, nada disso. Eu jamais cobrei nada de ninguém e nunca irei cobrar nada de ninguém para poder pregar a palavra de Deus ou para poder ensinar a palavra de Deus. Então, esse aqui é um meio de comunicação para que as pessoas, principalmente aquelas que estão iniciando agora no Evangelho, as novas convertidas, é um meio para que elas venham absorver mais a palavra de Deus, aprender de uma forma cronológica como a história de Deus aconteceu. Tudo que Deus nos deixou na Bíblia, nós estaremos estudando aqui por cima, superficialmente, mas nós teremos uma base muito firme, Como o próprio curso diz, alicerce firme. Nós teremos uma ótima base para que depois você continue os estudos bíblicos, Vai ser muito mais fácil você continuar os estudos bíblicos tendo esse curso como sendo a sua base. E nós já estamos aí com 770 pessoas inscritas no canal. Eu sei que quando chega a 1000 pessoas no canal, o YouTube libera algumas coisas a mais, Então, faça a sua parte, compartilhe essas aulas, compartilhe esses vídeos, E vamos estar aí com isso, ensinando a palavra de Deus para todas as pessoas. As pessoas que ouvirem, se elas vão acreditar ou não, se vão aceitar ou não, aí já é Deus quem vai trabalhar no coração delas, Mas a nossa parte, como cristãos, nós devemos fazer. Como aqueles que creem, nós devemos ensinar a palavra de Deus. Foi o que Deus deixou para nós. Amém, pessoal? Bom, vamos estar recapitulando a nossa lição de número 22, a lição passada, onde nós estudamos aí sobre o endurecimento do coração de Faraó e sobre as pragas que Deus enviou
para o Egito, tá? Como são bastante perguntas hoje, eu vou procurar não comentar muito, vou procurar passar mais rápido, tá? Para não atrasar a nossa aula de hoje. Então, a primeira, o que foi que Faraó falou quando Moisés lhe disse que o Senhor Deus de Israel ordenou que lhe deixassem sair? Faraó disse: eu não conheço o Senhor, e não deixarei Israel sair. Segundo, a resposta do rei surpreendeu o Senhor? Não. O Senhor sabia que Faraó não deixaria os israelitas saírem imediatamente. Terceiro, será que o que uma pessoa diz, pensa ou faz pega o Senhor de surpresa? Com certeza não. Deus sabe tudo antes que aconteça. Quarto, como Deus planejou usar esse rei ímpio? Deus planejou usá-lo para mostrar a todos que o Deus de Israel é o único Deus vivo, verdadeiro e todo-poderoso. E como o Senhor mostrou seu poder? O Senhor enviou terríveis pragas sobre os egípcios. Sexto, quais foram essas pragas? Então, as 9 primeiras pragas foram: o Senhor transformou o rio em sangue, enviou rãs, piolhos e moscas, destruiu os rebanhos dos egípcios, os cavalos, gados, ovelhas, camelos e jumentos, enviou tumores para as pessoas, enviou chuva de pedras, granizo, enviou gafanhotos e também enviou trevas totais, escuridão total. 7. Por que essas pragas não vieram também sobre os israelitas? Por causa da graça e do amor do Senhor. Porque Deus não havia esquecido das promessas que fez a Abraão, Isaque e Jacó, de fazer de seus descendentes uma grande nação e de ser o seu Deus. E para que o rei do Egito percebesse que o Deus de Israel era o único Deus vivo e verdadeiro sobre toda a terra, e que ele faz o que deseja fazer. 8. Os israelitas mereciam ser protegidos assim? Não, Eles também eram pecadores e mereciam o castigo de Deus. 9. O que Faraó fazia cada vez que o Senhor enviava uma praga? Faraó dizia que tinha mudado de ideia e pedia a Moisés que removesse essa praga. E o que Faraó fazia depois que o Senhor retirava a praga? Faraó mudava de ideia, endurecia o coração e não permitia a saída dos israelitas. E o Senhor ficava surpreso com isso? Não, ele já sabia o que o rei iria fazer. E o rei do Egito, enfim, ele era capaz de vencer Deus? Com certeza não. 13. Alguém pode lutar contra Deus e vencer? Resposta é não. 14. Qual foi o último castigo que Deus enviou sobre os egípcios? Deus enviou uma praga que matou o primogênito de todas as famílias do Egito e os primogênitos de todo o rebanho dos egípcios. 15. O que Deus disse aos israelitas para fazer a fim de que seus filhos primogênitos não morressem? Disse que deviam escolher um cordeiro sem manchas, deviam matar esse cordeiro e colher seu sangue numa bacia, deviam aplicar o sangue nos umbrais e na verga das portas, deviam ficar dentro da casa onde tinham passado o sangue e não deviam quebrar nenhum dos ossos do cordeiro ao comê-lo. 16. O que teria acontecido se os israelitas não tivessem feito tudo exatamente como Deus instruíra Moisés? Os seus primogênitos também teriam morrido. Então, primogênitos, são os filhos mais velhos, aqueles que nascem primeiro. 17. Quem é a única pessoa que pode nos dizer
como podemos chegar a Deus e sermos aceitos por Ele? Com certeza, o próprio Deus, né? É a maneira que Ele nos ensina hoje através da sua palavra, a Bíblia. 18. O que aconteceu nas casas dos egípcios na noite quando Deus disse que mataria o primogênito de cada família? Deus os matou, exatamente como disse que faria, e houve, né, muitos prantos, muito choro, muito desgosto dos egípcios por terem perdido seus filhos mais velhos. 19. Qual foi a promessa de Deus para os israelitas? E Deus prometeu-lhes que quando visse o sangue nas laterais e acima de suas portas, Ele os pouparia. 20. E o que aconteceu com os israelitas? Todos os seus filhos ficaram salvos. Nenhum deles morreu. E por que essas crianças israelitas não morreram? Porque os seus pais fizeram o que o Senhor disse, porque Deus é digno de confiança. Ele cumpriu a promessa que ele fez. 22. Deus sempre faz o que ele diz, o que ele promete? Sim. Quando ele diz que punirá o pecado, ele o fará. Quando ele faz uma promessa para aqueles que confiam nele, sempre cumpre. E o que Faraó disse a Moisés depois que os primogênitos egípcios morreram, né? Faraó chamou Moisés e disse para tirar todos os israelitas e seus pertences do Egito, né? Então, como Deus disse que faria, ele expulsou, teoricamente, né, os israelitas do Egito. Então, essas foram as perguntas aí da nossa lição anterior, tá? E a lição nossa atual de hoje, que é a lição de número 23, nós vamos ver, como eu disse, Deus salvou Israel no Mar Vermelho e providenciou comida e água no deserto. Amém, pessoal? Vamos estar orando, como sempre, né? Para que Deus, Espírito Santo, esteja presente conosco, para que Ele esteja nos dando sabedoria, nos dando entendimento, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, e para que a palavra de Deus não venha trazer dúvida aos nossos corações, mas pelo contrário, venha trazer certeza, venha trazer clareza à nossa vida, né? Venha nos ensinar aquilo que nós devemos aprender e como devemos fazer a cada dia com nossas vidas. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa semana que se passou. Te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem nos livrado de todo o mal. O Senhor tem nos livrado das doenças, das pestes perniciosas, Senhor. O Senhor tem nos livrado, Senhor, de tanta coisa ruim que está acontecendo nesse mundo, ó Pai. E tem nos guardado, ó Pai, com muito amor, com muito carinho, Senhor, debaixo das tuas asas, ó Deus. Como o Salmo diz, o Senhor guarda-nos, Senhor, como a galinha guarda os seus pintinhos. É assim que o Senhor nos acolhe, Pai. É assim que o Senhor nos protege, Senhor. Eu te peço que nesta noite o Senhor venha, Pai, estar conosco, Pai. Santo Espírito de Deus, ministra sobre esta aula, sobre nossas vidas, ó Deus. Ensina-nos a tua palavra, Deus. Explica-nos. Nos dá discernimento sobre ela, Pai. Que tudo que nós aprendemos nessa noite possa ficar gravado, ó Pai, no nosso coração, Pai, na nossa alma. E que no nosso dia a dia nós possamos aplicar, Senhor, todos esses ensinamentos, ó Pai, para nossas vidas e que possamos compartilhá-los com outros. É que nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, pessoal. Então, nossa lição de hoje, né, o objetivo dela é mostrar a soberania e a onipotência de Deus, né, o Deus Todo-Poderoso. Mostrar que o homem é incapaz de salvar a si mesmo, né, nós não podemos fazer nada para nos salvar. Mostrar que o homem só pode ser salvo com um plano pré-estabelecido por Deus. Então é só Deus que nos envia a salvação. Mostrar a fidelidade de Deus mantendo suas promessas
e mostrar que Deus é bondoso e que se preocupa com a necessidade daqueles que nada merecem, né? Exemplo, nós, eu e você. Merecimento, nós não merecemos nada, né? Tudo que nós ganhamos de Deus é porque Deus é amor. Ele nos dá gratuitamente porque Ele quer, mas não que nós merecemos alguma coisa. Essa lição vai nos ajudar a reconhecer que milagres são compatíveis com a natureza de Deus. O que parece impossível para o homem é possível para Deus. E ver que Deus se preocupa com as pessoas e quer que todos cheguem a conhecê-lo. Considerar também sua própria incapacidade, né, nossa capacidade de salvar, de nós mesmos providenciarmos um meio de nós salvarmos a nós. Não existe, tá? A gente pode fazer o que a gente quiser, nós não vamos conseguir nos salvar. O único que pode nos salvar é Deus. Bom, então, o que deveríamos considerar sendo um milagre, né? É uma coisa da qual podemos duvidar? É algum tipo de evento estranho, sobrenatural? O que é um milagre? Então, nas ocasiões em que Deus decidiu invalidar as leis físicas que Ele mesmo estabeleceu, Ele registrou o evento em sua palavra como um milagre, né? Então, o que é um milagre? Milagre é quando acontece algo que ultrapassa as leis físicas que nós conhecemos, né? O milagre acontece quando aquilo que é impossível para o homem fazer, Deus faz. Então, isso é um milagre. E Deus apresentou os milagres como parte da história antiga, a narrativa histórica do seu lidar com o mundo e com as pessoas. E através do registro de seus milagres, Deus nos mostra verdades sobre Ele mesmo. E vejamos o que podemos aprender sobre Deus nesta passagem que vamos estudar hoje. Bom, depois que Faraó expulsou, né, os israelitas do Egito, Deus guiou eles por meio de uma nuvem, né? Então Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito e começou a guiá-los de volta à terra que tinha prometido ao seu antepassado Abraão. Então, se nós lermos lá em Gênesis 15, né, versículo 16a, nós vamos ver Deus conversando com Abraão e dizendo que naquela terra de Canaã os seus descendentes viveriam. Tá? Nós vamos ler, né, em Êxodo 13, versículos 17 e 18. Quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Esse era o caminho mais curto, mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender e querer voltar para o Egito, né? Então, se os israelitas fossem por um caminho mais curto, porém vissem aquela guerra, os filisteus guerreando, que era um povo realmente muito forte em lutas e batalhas, os israelitas podiam ficar com medo e querer voltar para trás. Então, por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho. E os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para guerrear, ao saírem do território egípcio. Então, os israelitas também não eram bobos, né? Eles também sabiam guerrear, eles foram marchando organizadamente, ok?
Bom, o número de israelitas havia crescido tremendamente. Quando os israelitas entraram no Egito, eram apenas 70, né? Quem eram 70? Era Jacó, também chamado Israel, né? Por isso que nós chamamos o povo de israelita, porque eram os descendentes de Jacó, com seus 11 filhos, né? Com suas esposas, com seus outros filhos, netos, mais José, né? Que já estava no Egito como governador e tinha também 2 filhos. Então, era um total de 70 pessoas da família de Jacó, família de Israel. Porém, durante aqueles 430 anos, eles se multiplicaram muito, né? Dessas 70 pessoas, passaram a ser provavelmente cerca de 2 milhões e meio de israelitas, né? Um povo bem numeroso. Deus os dirigia através de uma nuvem para onde queria que fosse, né? Então, na verdade, ele mantinha a nuvem adiante deles o tempo todo. E eles ter-se-iam perdido, iriam se perder e posteriormente morrido no deserto se o Senhor não os tivesse guiado. Então Deus mandou eles caminhar, Deus mandou eles marchar, porém Deus deu uma nuvem e era sempre para eles seguirem aquela nuvem. Para onde aquela nuvem fosse, os israelitas tinham que ir atrás. Então Deus estava guiando o seu povo através de uma nuvem. E Deus amava tanto esse povo, foi por isso que Deus cuidou deles, né? Deus estava protegendo os israelitas para que o grande libertador nascesse no mundo, ou seja, Jesus Cristo, que seria um descendente deles, conforme a promessa. Então, os israelitas são os descendentes de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó, também chamado Israel. Isaías 41, 8 a 10. Vamos dar uma lida? Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você que é descendente de Abraão, meu amigo, você a quem eu trouxe dos fins da terra, dos seus lugares mais distantes do mundo, e disse: Você é o meu servo, e eu o escolhi e não o rejeitei. E você não precisa ter medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe darei forças. Eu vou ajudar e manter você em pé, firme com a minha vitoriosa mão direita. Queridos, eu vou ler de novo esse versículo e eu posso estar sentindo que Deus pode estar falando muito com você que está vendo essa lição através desse versículo, né? Porque assim como Deus falou com Israel, com Jacó, ele pode estar falando mesmo com você, porque você é servo de Deus e Deus te escolheu, Deus não te rejeitou e você não precisa ter medo de nada, porque Deus está contigo. Ele te dá forças e ele te ajuda a manter você firme, em pé, com a mão poderosa direita dele. Amém, queridos? Você possa receber esse versículo e deixar ele gravado no seu coração, porque é uma palavra rema para você, uma palavra específica para você nesse dia que você está vendo essa aula. Amém? Bom, o Senhor prometeu a Abraão que um de seus descendentes seria o libertador do mundo. E o Senhor também protegeu Israel porque decidiu confiar a eles a sua palavra para que a dessem ao mundo, né? Então, toda a Bíblia, né? Toda a história aí que nós estamos
aprendendo, a história verídica, verdadeira, né? Não é um conto, é uma história verdadeira, fatos que ocorreram, foram transmitidos a nós através do povo de Israel, através dos descendentes, né, de Abraão, tá? É o povo que Deus escolheu para estar transmitindo a sua palavra a nós. Vamos ler Romanos 3, versículos 1 e 2 também? Então, qual é a vantagem de ser judeu? Né? Porque os israelitas também são os judeus. Será que existem quaisquer benefícios especiais para eles vindos de Deus? Será que há algum valor na cerimônia judaica da circuncisão? Sim, ser judeu tem muitas vantagens, principalmente porque Deus confiou-lhes suas palavras para que assim pudessem conhecer e fazer a sua vontade, né? Então Deus deu primeiro a palavra, as instruções dele para os judeus, povo realmente especial. Deus, e nós devemos estar sempre orando por eles, né? As palavras de Deus que estamos lendo foram dadas a Israel para que nós também pudéssemos aprender sobre Deus e conhecê-lo. Bom, e depois que Faraó libertou o povo de Israel, né, e eles estavam caminhando ali em direção ao deserto, o que Faraó fez? Ele decidiu buscar de volta o povo de Israel. E como que ele teve essa mirabulosa ideia? O Faraó com certeza deve ter sido guiado por Satanás, né? Satanás que ficou perturbando a mente dele, falando: não, você libertou o povo, por que você libertou o povo? Aquele povo agora não vai mais trabalhar para você, como é que você vai construir, né? Todo esse império aí que você constrói e tudo mais. Então, ele não iria desistir e deixar que os israelitas se fossem, né? Ele planejou persegui-los e recuperá-los, mesmo depois de todas as pragas, né, que eles passaram, mesmo depois da morte dos seus filhos mais velhos, mesmo assim ele voltou atrás. Bom, vamos ver aqui então agora em Êxodo 14, versículos 5 a 7. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas estavam fugindo, ele e seus oficiais mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Como fomos deixar Israel parasse de nos servir? Faraó mandou preparar logo a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito. Cada um era chefiado por um oficial de comando do exército egípcio. Então, o faraó tinha um exército muito grande, né? Mandou todos atrás dos israelitas para recuperá-los. Os israelitas tiveram medo e culparam Moisés, né? Então, por aqui a gente já começa a ver que apesar de tudo o que Deus fez para os israelitas, mesmo assim, eles esqueciam rapidamente esses milagres de Deus e vinham a ter medo e depois culpar a Moisés, que foi o líder deles. Vamos ler agora Êxodo 14, versículos 10 ao 12. E de repente, os israelitas olharam e viram o faraó chegando com todo aquele exército egípcio. E ficaram apavorados e clamaram ao Senhor. E começaram a queixar-se e disseram a Moisés: para morrer dessa forma no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos:
deixe-nos em paz. Trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravos dos egípcios do que morrer nesse deserto, né? Então, aquele povo de Israel, eles estavam já acostumados com aquela situação de serem escravos, de apanharem, enfim, de trabalharem duro para os egípcios, a troca do quê? A troca da certeza que teriam comida em suas mesas, né? E que se eles morressem, teriam túmulo para eles serem enterrados. Então, estavam bem acomodados, né? Vamos dizer assim. E apesar, né, de terem visto todas as grandes e poderosas coisas que o Senhor Deus já tinha feito lá no Egito, com todas aquelas pragas, ainda assim eles não confiavam que o Senhor poderia fazer mais, poderia libertá-los do que estava ali vindo atrás deles. E Moisés, porém, confiou no Senhor. Coitado de Moisés, né? Liderar um povo dele. Confiou no Senhor e disse aos israelitas que crescem em Deus. Vamos ver os versículos 13 e 14 agora. Moisés respondeu ao povo: Não fiquem com medo, tenham calma e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar. Vai ser hoje, porque os egípcios que vocês estão vendo não os verão nunca mais. O próprio Senhor vai lutar por vocês. Portanto, parem de reclamar. Povo reclamão, né? Parem de reclamar. Confiem em Deus. Se Deus tem sustentado nossas vidas até aqui, Ele vai continuar sustentando conforme a vontade dEle. Então, deixemos de reclamar. Confiemos em Deus ao invés disso. Será que somos diferentes dos israelitas? Será que desejamos crer na palavra de Deus e confiar somente nele? Satanás não quer que creiamos. Talvez vivamos e trabalhamos com pessoas que nos dizem para não crermos. Será que estamos dispostos a crer em Deus? Apesar dos israelitas terem pecado e não terem confiado no Senhor, Deus foi misericordioso e mesmo assim planejou libertá-los. Eles não podiam libertar a si mesmos. O mar estava à frente deles, as montanhas ao redor, e seus inimigos, os egípcios, atrás, estavam cercados. Somente Deus poderia salvá-los. Então Deus levou a eles a um lugar onde eles ficaram encurralados, né? Onde eles se viram inúteis, impotentes, para realmente Deus fazer o quê? Um milagre, para que o povo de Israel pudesse saber e pudesse crer que Deus estava salvando eles mais uma vez. Então, quando Deus expulsou Adão e Eva do jardim para longe dele, não havia caminho de volta. E eles não podiam acertar as coisas entre eles e Deus. Só Deus poderia providenciar um meio de serem novamente aceitos por ele. E somente Deus podia salvar Noé e sua família do dilúvio. Quando Isaac foi amarrado e colocado sobre o altar, seu pai, Abraão, levantou a faca contra ele. E só Deus poderia o quê? Salvá-lo. Os pais dos primogênitos de Israel não poderiam salvar seus filhos da morte, a não ser que Deus decidisse providenciar uma maneira, que foi o que Deus fez. E da mesma forma, Israel não poderia escapar dos egípcios, a não ser que Deus providenciasse um caminho de escape para eles. Da mesma forma, é comigo, da mesma forma é com você. Nós não podemos arranjar um meio de escapar da ira de Deus, de escapar das coisas terríveis que estão para acontecer, inclusive, e já começaram a acontecer, né? Então, nós não temos um meio de escapar disso.
Nós temos que crer e esperar que Deus nos dê a libertação, que Deus nos dê o escape, né? Não podemos acertar as coisas entre nós e Deus através daquilo que fazemos. Nada que a gente faça na nossa vida, queridos, por mais bem que seja, por mais ótimo que pareça, por mais que seja uma ação social, ou seja lá o que for para ajudar uma outra pessoa, nada disso merece a salvação, tá? Nós temos a salvação porque Jesus Cristo um dia se sacrificou no nosso lugar, porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho para que ele morresse na cruz, no meu e no seu lugar, tá? Mas não por aquilo que nós fazemos que nós merecemos a salvação. Ninguém merece nada. Nós temos a salvação, aqueles que creem têm a salvação, porque Deus deu gratuitamente, tá? Então Somente Deus é quem pode nos salvar do castigo eterno. E Deus fez um milagre, Deus abriu o mar vermelho, né? Igual naquele filme que a maioria eu acho que já viu, né? Aqueles filmes antigos que passam, o povo ali, israelitas de frente com o mar, os cavaleiros, né? Os carros egípcios vindo atrás, de repente Deus abre o mar, forma-se duas paredes de água e os israelitas passam, né? Terra seca, e depois, a hora que os egípcios entram no mar atrás dos israelitas, o mar vem fechando e matando todos eles. E foi isso realmente que Deus fez, né? Não é só simplesmente um filme, é uma representação da Bíblia, daquilo que Deus fez. Vamos ler lá, versículos 15 e 16. E o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. Quanto a você, estenda a vara sobre o mar, e as águas se dividirão, e abrirão caminho para que os israelitas passem pelo mar, pisando em terra seca. Mas é preciso que o povo siga em frente. É preciso que o povo marche, tá? Então Deus criou o mar, e por isso tem controle completo sobre ele. Nós lemos aí o Salmo 95 e o 104, vai nos afirmar mais uma vez que Deus é o Criador do mar, da terra e de todas as coisas. E tudo está sob o domínio e o controle de Deus. No princípio, toda a terra era coberta por água. Lembre-se de como o Senhor fez com que a água recuasse para que houvesse a porção seca. O Senhor, que no princípio fez as águas recuarem, não tinha mudado. Ele ordenou que o mar recuasse para que o seu povo pudesse passar para o outro lado sobre a terra seca. E Deus podia fazer isso, porque Ele domina toda a terra e tudo que Ele criou. E não foi difícil para Deus abrir o mar, a fim de que os israelitas pudessem passar para o outro lado, porque Deus é todo-poderoso e nada é difícil demais para Deus. Bom, Deus guiou Israel através do mar. Vamos ler agora os versículos 19 a 22. Então o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, colocou-se atrás dele. E da mesma forma a coluna de nuvem se retirou de diante deles e colocou-se atrás deles, né? Então lembra que nós aprendemos que havia sempre uma nuvem que orientava e guiava os israelitas, né? E agora essa nuvem se retirou da frente e passou a ficar atrás deles. Por quê? Porque ela ficou entre o povo de Israel e os egípcios, né? Ela formou uma nuvem de trevas, uma nuvem de escuridão, aonde os egípcios não conseguiam enxergar nada, né? Então, naquela noite, a coluna de fogo trouxe trevas para os egípcios e luz para os israelitas. Então, do lado do povo de Israel, aquela coluna iluminava, e do lado do povo egípcio era trevas total.
E assim os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas a noite inteira. Então Moisés estendeu a vara sobre o mar, e um forte vento oriental soprou a noite inteira e afastou o mar e tornou em terra seca. E as águas se dividiram, e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda, né? É um fato aí que aconteceu muito interessante, pelo qual os israelitas passaram, e pena, nós vamos estudar mais para frente, e pouco tempo depois, né, eles esqueceram desse fato, né, esse milagre. Não sei como, mas esqueceram. Bom, o Senhor não abandonou o seu povo. Ele disse que iria levá-los a salvo do Egito para a terra que prometera a Abraão. O Senhor guiou os israelitas pelo caminho que fez através do mar. O Senhor moveu a nuvem que estava guiando Israel e colocou-a entre ele e os egípcios. Atrás dos israelitas, a nuvem brilhava como o sol. E ele deu luz para que os israelitas pudessem ver para onde iam. E na frente dos egípcios, porém, a nuvem era negra. Só havia trevas na frente deles, ou seja, não enxergavam nada. E, no entanto, os egípcios continuaram a seguir os israelitas, porque o Senhor planejou destruí-los, né? Destruir os egípcios. Tá? Vamos ler aí os versículos de 23 a 20. E os egípcios os perseguiram, e todos os carros de guerra e os cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. E de madrugada o Senhor olhou da coluna de fogo e de nuvem para o exército dos egípcios e causou uma grande confusão entre eles. E fez com que as rodas dos seus carros emperrassem, de forma que tinham grande dificuldade em avançar. Então disseram os egípcios: fujamos daqui, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está lutando a favor deles e contra nós, né? Chegou um ponto que os egípcios perceberam que o que estava acontecendo ali não era normal. Eram milagres, eram coisas sobrenaturais, e viram que realmente esse Deus dos israelitas existia e que esse Deus estava pelejando por Israel e contra eles, né? E Deus então fez o quê? Deus afogou o exército egípcio no mar. Versículos 26 a 9. Quando Israel já estava do outro lado, o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas cubram os egípcios e os carros de guerra e seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao amanhecer o mar voltou à posição normal. E quando os egípcios tentaram fugir, foram ao encontro das águas, e o Senhor os afogou no meio do mar. E as águas voltaram, cobriram os carros de guerra e seus cavaleiros e todo o exército do faraó que havia perseguido Israel pelo fundo do mar, e ninguém sobreviveu. Com os israelitas foi diferente. Eles atravessaram o mar em terra seca, por entre as duas paredes de água. Né? Um milagre que aconteceu com eles. O exército egípcio foi afogado por Deus no mar. E ninguém pode lutar contra Deus e sair vitorioso, né? Vencer. Ele castiga todos aqueles que lutam contra ele. Mas Deus é o Salvador, misericordioso, de todos aqueles que creem em sua palavra e que se aproximam dele do modo que ele estabeleceu. Né?
ler 1 Timóteo 4:10. Opa, desculpa, pessoal. Aqui. Nós trabalhamos incansavelmente e lutamos muito, a fim de que as pessoas possam crer nela, pois nossa esperança está no Deus vivo, Salvador de todos, e especialmente dos que creem. Então a gente trabalha incansavelmente e luta muito a fim de que as pessoas possam crer na palavra de Deus. Então Deus é assim, Ele é um Deus misericordioso para todos aqueles que creem nele. Mas aqueles que desejam lutar contra Deus e serem inimigos de Deus, com certeza Deus também os castiga. Bom, 14:30. Assim, o Senhor salvou Israel dos egípcios naquele dia, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. O Senhor protegeu todos os israelitas, nenhum deles se afogou e nem foi capturado pelos egípcios. O Senhor os salvou por causa do seu amor para com eles e porque tinha prometido salvá-los. Agora vamos ler o versículo 31 de Êxodo 14. Israel viu o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios. O povo temeu o Senhor e passou a confiar nele e em seu servo Moisés, a quem Deus escolheu para liderá-los, Então, quando Israel viu as grandes coisas que o Senhor fez, Israel, os milagres que Deus fez, Israel creu nele, o povo de Israel creu. Algumas pessoas dizem que só crerão se puderem ver Deus fazer alguma coisa grande e maravilhosa. Mas Deus não prometeu que faria milagres espetaculares para que nós crêssemos. Deus nos deu sua palavra e nos diz para crermos nela e para confiarmos nele. Se recusarmos crer no que ele escreveu em sua palavra, morreremos sem Deus e iremos para o castigo eterno. Bom, Israel murmurou. Agora nós vamos aí para Êxodo 16, versículos ao 3. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e foi para o deserto de Sin, que fica entre Elim e o monte Sinai. Chegaram lá no 15º dia do segundo mês, Então já haviam se passado aí 45 dias depois da saída do Egito. E ali no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Os israelitas disseram: seria melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Pelo menos tínhamos panelas de carne e pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Ou seja, pessoal, passou apenas 1 mês e meio do milagre que eles tinham vivido, de ter passado no meio do mar, entre as paredes de água, de terem visto os egípcios morrer e já estavam murmurando. Já não estavam mais confiando no Senhor, que o Senhor daria livramento e vitória para eles. Então, apesar do Senhor ter libertado Israel dos egípcios, abrindo o Mar Vermelho, guiando em segurança, eles ainda não tinham aprendido a confiar em Deus. Eles murmuravam, queixaram-se e culparam Moisés e Arão. Em vez de murmurar, eles deviam ter confiado no Senhor para prover-lhes alimento. Eles não podiam arranjar comida em lugar nenhum. Moisés não podia providenciar comida para eles.
E além de nada crescer por lá, porque era um deserto, não havia lugar algum onde pudessem comprar alimentos. Era um deserto estéril. E Deus queria que os israelitas soubessem que somente Ele poderia salvá-los nessa situação. Da mesma forma, Deus deseja que cada pecador reconheça que somente Ele pode salvá-lo do castigo pelo pecado, né? Então, se está passando uma situação muito difícil, se você está aí no deserto, creia que Deus pode fazer um milagre na sua vida. E Deus prometeu-lhes comida. Vamos ler lá os versículos 11 e 12. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Diga a eles: ao entardecer, vocês vão comer carne, e de manhã se fartarão de pão, e assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus amava muito aquele povo, né? Tinha muita paciência com esse povo, reclamões. E embora os israelitas e Moisés não pudessem providenciar alimento, o Senhor podia, porque nada é impossível para Deus. E eles não mereciam receber coisa alguma do Senhor, mas, em sua graça, prometeu dar-lhes alimento. Ninguém merece a graça e a misericórdia de Deus. Nós todos merecemos é o castigo eterno. Né? É isso que nós merecemos. Mas, graças a Deus, existe a misericórdia e a graça dele. Bom, e Deus então deu comida para os israelitas. Versículos 13 a 15. E de fato, ao entardecer, apareceram muitas codornizes e cobriram o lugar onde estavam acampados. E pela manhã, o deserto ao redor do acampamento estava coberto de orvalho. E quando o orvalho evaporou, flocos finos, semelhantes a escamas ou geadas, estavam sobre a superfície do deserto. E quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não tinham ideia do que se tratava. E disse-lhes Moisés: isto é maná, que o Senhor está dando para vocês comerem, né? Então, isto é o maná, quer dizer amargor. É a palavra maná. Tá errado aqui, 16. Mara quer dizer amargor. A de Mara é maná. Então, essa concordância não está muito legal, não. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos aqui. Deus ajuda os necessitados e Ele concede liberdade àqueles que não têm meios de escape. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, foram separados dele e por isso Deus prometeu enviar um Salvador para libertá-los. E eles fizeram roupas de folhas, mas Deus fez-lhes roupas de peles de animais. Deus, em sua misericórdia e graça, aceitou a oferta de Abel. Deus salvou Noé e sua família do dilúvio. Deus retirou Abraão do meio da idolatria, protegeu da fome a família de Jacó, através de José, chamou Moisés para libertar os israelitas no Egito e abriu o mar para eles. E agora ele estava prometendo dar comida aos israelitas. E nenhuma dessas pessoas merecia as coisas que Deus fez por elas. E ele fez tudo isso porque é misericordioso e bondoso. Nós vamos ler agora Êxodo 16, 35. Êxodo 16, 35. Enquanto isso, eu vou tomar um gole d'água. Minha garganta já
Os israelitas comeram maná 40 anos, até entrarem em terras habitáveis. Eles comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Então Deus sustentou os israelitas no deserto por 40 anos, dando todos os dias maná para eles comer. Nenhum morreu de fome. O Senhor supriu fielmente o maná para os israelitas desde esse dia e durante todo o tempo em que estiveram no deserto. Deus nunca falhou com eles, porque Deus é fiel. E podemos confiar em Deus para fazer tudo o que Ele diz em Sua palavra. Mas Israel murmurou novamente. Os israelitas ficaram gratos ao Senhor por sua provisão de alimento, mas logo se esqueceram do seu grande poder e começaram a reclamar. E ouçam agora o que aconteceu desta vez. Né? Vamos agora para Êxodo 17, versículo ao 4. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme o Senhor mandava. Acamparam em Refidim, onde não havia água para beber. E por isso o povo queixou-se a Moisés, exigindo: dê-nos água para beber. Moisés respondeu-lhes: por que estão brigando comigo? Por que estão provocando o Senhor? Mas o povo estava com sede. Continuou murmurando a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Sempre a mesma história, né, pessoal? Por que você nos tirou do Egito? Para matar de sede a nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Então Moisés mais uma vez clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar. Ô povinho. E nós não somos diferentes deles não, viu pessoal? Tô falando aqui que o povo é murmurador, que é um povo difícil, que o povo se esquece do que Deus pode fazer rapidamente, mas nós somos até piores, tá? É bom deixar bem aqui frisado. Nós não somos melhores que eles não. Bom, quanto tempo um homem pode viver sem água? Apenas alguns dias. Os israelitas temeram que todos fossem morrer no deserto. Você pode imaginar o peso que Moisés sentiu? Ele não tinha uma maneira de suprir água para aquelas pessoas. Somente Deus poderia ajudá-los. E nós sabemos que Deus pode todas as coisas, mas poderia arranjar água naquela terra seca e árida, no deserto? Não havia um oásis por perto. Por que Deus deveria suprir água para aquelas pessoas? Elas não mereciam a ajuda de Deus. E Deus disse a Moisés o que fazer. Deus não deixou que os israelitas morressem de sede. Deus deu-lhes água porque Ele é amoroso, misericordioso, bondoso. Né? Os versículos 6, primeira parte. O Senhor respondeu-lhe: vá à frente do povo, leve com você alguns líderes de Israel. Tenha na mão a vara que você usou para golpear as águas do rio Nilo. Eu estarei à sua espera sobre a rocha no monte Horebe. Estarei à espera de Moisés com os líderes, né? Deus disse a Moisés que batesse na rocha com a sua vara. Deus prometeu que daria a água da rocha. Para nós, faria mais sentido se Deus tivesse dito a eles que cavassem um buraco na areia ou fizessem um poço. Então poderíamos explicar como Deus supriu a água. Mas esse foi um verdadeiro milagre de Deus.
Somente Deus poderia fazer sair água de uma rocha no meio do deserto. Ele queria que os israelitas, também nós, soubessem que somente Ele era capaz de salvá-los da morte. Né? Somente Deus era o Deus Todo-Poderoso capaz de tirar água da rocha, fazer um milagre para salvá-los. Então Moisés tinha que fazer exatamente do modo que. E toda vez que se deparavam com uma situação impossível, Deus lhes dizia exatamente o que queriam fazer. Deus é o mesmo hoje. Ele não deixa por nossa conta arranjar um modo de escapar do nosso pecado, do poder de Satanás e do castigo eterno. Deus é o Salvador de todos aqueles que deixam de confiar em si mesmos para confiar somente em Deus. Somente Ele providencia um modo dos pecadores serem salvos. E Deus supriu água para eles. Né? Da parte do versículo 6. Bata com a vara na rocha, dela sairá água. O povo terá água para beber. Moisés fez isso diante dos líderes de Israel. Em obediência ao Senhor, Moisés bateu na rocha. Imediatamente, uma grande corrente de água jorrou. Havia bastante para todos os israelitas e seus animais. Não sabemos o número exato dos israelitas nessa ocasião. Apenas os homens acima de 20 anos foram contados no censo registrado na Bíblia. Mas podemos avaliar por esse censo que havia talvez 2,5 milhões de pessoas. E havia água suficiente para todos eles, para seus animais. Salmo 105, versículo 41 diz: Fendeu a rocha, dela brotaram água, correram qual torrente pelo deserto. Somente o Deus Todo-Poderoso poderia fazer brotar água de uma rocha no deserto. Água suficiente para esse número de pessoas. Lembre-se, Deus fez todas as coisas, Ele falou e tudo foi criado. Nada é difícil demais para Deus. Deus deu água e comida para os israelitas, apesar de não merecerem nada. Eles não trabalharam por esse alimento ou pela água. Deus não pediu nada em troca. Ele lhes deu água e comida porque é amoroso e misericordioso. Quem merece o amor e a misericórdia de Deus? Não podemos obter a aceitação de Deus pelas coisas que fazemos. Né? Ou seja, Deus não vai nos aceitar pelas coisas boas que fazemos. As coisas boas que fazemos faz parte da nossa vida, faz parte da nossa índole, faz parte do momento de você ser realmente um filho de Deus. Então, o perdão de Deus para os pecadores é um presente, é uma graça, é gratuita, é um presente, perdão para nós. Né? Como está lá em Efésios 2 e Romanos 6. Deus protegeu fielmente os israelitas e supriu o que precisavam. Deus prometeu que abençoaria os descendentes de Abraão. Abençoou. Deus sempre cumpre o que ele diz. Né? Chegando ao fim de hoje, a história do suprimento de Deus para os israelitas é recontada muitas vezes, tanto no Velho Testamento, mencionada outras tantas no Novo Testamento. Esses eventos são fatos históricos. Sim, são milagres, milagres de Deus. E eles nos mostram a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Eles nos mostram seu grande amor para com seu povo. Eles nos mostram seu poder soberano sobre toda a criação. Deus está além do nosso entendimento, bem como os seus milagres. Mas podemos crer que essas coisas realmente aconteceram, porque Deus assim sua palavra, que é a Bíblia, né? O nosso manual da vida.
aquilo que nós devemos guardar sempre nas tábuas do nosso coração e nos orientar através dessas palavras no nosso dia a dia. Espero que através dessa lição tenha aprendido mais uma vez. O único que pode realmente nos dar escape, né? Prover algo em nossa vida é Deus. Deus é o único que faz milagres. E Deus nos ama, cumpre suas promessas para nossas vidas. E que também não adianta lutarmos contra Deus, pois sempre seremos perdedores. Ok, pessoal? Bom, vamos estar orando para finalizar nossa aula de hoje, né? Senhor Deus poderoso, muito obrigado, Papai querido, por mais essa aula, por mais esses ensinamentos para a nossa vida. E dia a dia das nossas vidas, Senhor, através da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor e do teu perdão por nós, Senhor, venha realmente suprir nossas necessidades, assim como o Senhor supriu milagrosamente, Pai, os israelitas no deserto. O Senhor venha nos livrar, Senhor, dos nossos inimigos, assim como o Senhor livrou os israelitas, Senhor, do Egito. O Senhor venha, Senhor, nos libertar da escravidão das nossas vidas, ó Pai, muitas coisas que nos escravizam pela nossa carne, pelos desejos da nossa carne, ó Pai, assim como o Senhor libertou Israel, Senhor, da escravidão. Nós possamos confiar em Ti, ó Pai, dia após dia. Nós não sejamos como o povo de Israel foi e como muitos são hoje em dia, pessoas teimosas, pessoas que esquecem o que o Senhor faz por elas, mas que ao contrário, nós possamos a cada dia confiar em Ti, confiar nas Tuas promessas, confiar que o Senhor é o único Deus vivo e poderoso e é capaz de nos dar a libertação dos nossos pecados e castigo eterno. Nos conduz durante esta semana, Senhor, nos abençoa, Pai, protege, nos livra de todo mal, toda doença, toda enfermidade, todo acidente, todo perigo escondido, roubo, assalto. Abençoa nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho, nossas casas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por estarem comigo até agora aí, tá? Mais uma videoaula, né? Se vocês gostaram da aula, não esqueçam de dar o like no vídeo, compartilhar com outras pessoas. E vejo vocês a semana que vem, se assim Deus permitir. Um grande beijo no coração